Programa Dialogando de hoje, eu conversando com a engenheira de trânsito da cidade de Oricuri, Paula Figueiredo, falando sobre segurança no trânsito. Paula, é um prazer mais uma vez ter a sua presença dentro do nosso programa Dialogando. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os telespectadores do programa Dialogando. Novamente vimos aqui para falar sobre um assunto muito importante, o trânsito. E hoje vamos abordar sobre a utilização de motocicletas por pais, mototaxistas ou algum parente, algumas pessoas que carregam crianças em motos, em motocicletas, né? A lei é bem clara e ela diz que a motocicleta é apenas para 2 pessoas, não podendo transportar mais do que a capacidade máxima do veículo. Normalmente nós vemos aqui em Oricuri o transporte em motocicletas de 2, 3, 4, 5, já vi até 6 pessoas em um único veículo de capacidade para 2. O que isso nos preocupa muito, porque a moto ela foi desenvolvida com segurança apenas para 2. Você vai ter o piloto, que vai estar segurando no guidão, então ele está completamente seguro, o apoio dos pés, também ele tem total apoio, e a pessoa que está atrás, ele tem o apoio dos pés e o apoio das mãos, que normalmente são as alças, né, que cada motocicleta tem. A partir do momento que você coloca mais uma pessoa nesse veículo, ela perde o apoio dos pés e ela perde o apoio das mãos. Então ela está completamente solta em cima do veículo. Fora isso, nós temos o problema da utilização do capacete. É obrigatória a utilização do capacete, tanto pelo condutor, é obrigatória a utilização do capacete, tanto pelo condutor quanto pelo passageiro. Nós sabemos que quando o piloto ele está utilizando o capacete, se ele está utilizando corretamente, que é viseira fechada e jugular presa, se ele vier a cair, ele pode não sofrer tanto quanto se ele estivesse sem. E a gente precisa lembrar que o passageiro ele não tem cabeça de ferro não, gente. Ele precisa utilizar o capacete, porque se ele cair, ele também pode se machucar. Vamos puxar um pouco agora para a parte das crianças. Não é permitido menor do que 7 anos e meio andar de moto. Mas por que isso? Por que a legislação ela é tão rigorosa? As crianças, o tato delas é menor do que o tato de um adulto. Um adulto ele consegue se segurar de forma melhor ao condutor ou às alças do veículo. Então, se eu tenho uma criança que ela não consegue abraçar completamente o condutor, ela está solta, praticamente, né? Se ele não consegue segurar no condutor ou se ele não consegue segurar nas alças. A estatura da criança também, até 7 anos e meio, algumas delas não permitem que ela chegue no pedal de segurança, que é para apoiar os pés. Pode vir a queimar a criança, ela não vai ter estabilidade em cima do veículo. Outro grande problema que muita gente não sabe. A criança, o peso da cabeça da criança em relação ao corpo, a massa, na verdade, da cabeça da criança em relação ao corpo, ela é muito maior. Então, para que ela desenvolva um TCE, um traumatismo crânioencefálico, é muito mais rápido, muito mais fácil ela desenvolver um TCE do que um adulto. O crânio da criança, ele solda completamente até os 7 anos. Então, entre 5 e 7 anos, ele está completamente fechado. Então, quando você tem um impacto na cabeça da criança, é mais difícil ele desenvolver um traumatismo. Então, por isso que não se deve andar com crianças
Se a criança cai mesmo com o capacete no chão em um acidente de moto, ela pode vir a desenvolver algum problema, algum traumatismo que um adulto não teria. Então a gente pede muito a consciência dos pais, porque vocês estão colocando em risco não apenas a sua vida, mas a vida dos seus filhos, que é uma parte sua. Então eu tenho certeza que nenhum pai gostaria de perder seu filho por irresponsabilidade exatamente dos pais. Então tenham consciência, não coloquem mais do que a capacidade máxima do veículo, não coloque os seus filhos sem capacetes e não deixem que eles sejam passageiros, caso sejam menor do que 7 anos e meio, sejam passageiros de motos. Outro grande problema que nós temos, Márcio, também é que as crianças têm uma sonolência mais aguçada. Então você não está visualizando quem está atrás de você. Então a criança pode cochilar e cair da moto. Então o acidente ele pode ser causado não só por um impacto, mas pelo cansaço da criança. A gente sabe muitas vezes que algumas crianças não conseguem dormir direito à noite ou acordam muito cedo e quando estão em cima de uma moto, elas podem acabar dormindo e o condutor não verificar que ela acabou dormindo. Muito bem, estamos conversando com a engenheira de trânsito da cidade de Oricuri, Paula Figueiredo, falando sobre um tema para você que é pai de família, mãe de família, ter mais cuidado com o seu próprio filho, com a própria vida que você mesmo gerou. Com relação, Paula, ao que você está falando, a criança acorda cedo e começa ainda com aquele processo sonolento. E o que é que acontece? Eu, infelizmente, posso dizer assim, já presenciei crianças dormindo em bagageiro de moto, de bicicleta, e muitas vezes já falei também para os pais que a criança estava cochilando. E aí é onde vem o problema mais sério. O que nós podemos fazer? Quando eu falo nós, eu estou falando tanto como um formador de opinião, como você que é especialista nesta área de trânsito, o que podemos fazer para ajudar que esses pais tenham mais um pouco de cuidado com seus próprios filhos na hora que estiver levando para o colégio? Bom, Márcio, é importante a gente ter essa percepção, né? A criança às vezes acorda muito cedo, ou ela não dorme muito bem à noite, vai para a escola, fica mais sonolenta, e quando sai da escola tem que ir de moto. Por que não é permitido crianças menores de 7 anos e meio andar em motos? Porque ela não consegue cuidar da sua própria segurança. E se o condutor não está vendo que a criança está com algum problema atrás, como é que ele vai cuidar da criança? Então é impossível. Sobre essa parte de cochilar, isso é muito sério. Porque a criança ela pode cochilar, iniciar uma queda e o condutor tentar aparar a criança, tentar pegar a criança. A partir do momento que ele faz esse movimento para tentar segurar a criança, ele pode vir a sofrer um acidente. Se a criança vier a cair sem o condutor perceber, o veículo que estiver atrás pode, infelizmente, passar por cima da criança, porque é algo inesperado. Vamos tentar fazer com que as nossas crianças não venham a sofrer acidentes por irresponsabilidade nossa. Sabemos que não é permitido que crianças andem na garupa de moto por diversos fatores, como eu já citei, né? A idade não permite, os capacetes não são adequados para a criança, o crânio da cabeça não é soldado suficiente para receber um impacto, ela não vem a ter um traumatismo. O peso da cabeça da criança em relação ao corpo é muito maior. Então, diversos fatores fazem com que a gente não venha a colocar em risco a vida dos nossos filhos. Então, tenham consciência de que
Quando o código coloca que não é permitido, é porque já foi visto que aquilo pode prejudicar muito mais. A gente pede a consciência dos pais perante seus filhos, que são realmente parte de vocês. Quando a gente perde um filho, a gente perde uma parte nossa. Então é isso que a gente pede, a consciência em relação ao transporte de crianças menor de 7 anos e meio em motocicletas, uso de capacete adequado, né? Porque não adianta só colocar o capacete na cabeça, você tem que fechar a jugular e tem que baixar a viseira e não colocar mais do que a capacidade máxima do veículo. O veículo permite até 2 pessoas, então transportar até 2 pessoas por conta do apoio de mão e o apoio de pé. É isso o programa de hoje, esse tema, e estamos conversando com Paula, e que Paula já está explicando tudo para você. Esperamos que vocês também tenham um pouco mais de consciência e possam resolver essa situação. Pode levar o filho já a pés para o colégio. Paula, mais uma vez, eu agradeço a sua participação aqui dentro do programa Dialogando. Sempre o canal está aberto para que você possa vir e levar uma boa notícia, uma boa informação para as pessoas de Oricuri com relação ao trânsito. Eu agradeço a sua vinda ao programa. Eu que agradeço, Márcio, por novamente abrir o espaço para a gente falar de algo tão importante que é o trânsito. E algo mais importante ainda que é sobre nossas crianças. Então, me coloco sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Agradeço novamente a solicitação da entrevista. Você vem divulgando muito bem a parte de trânsito e vem nos ajudando muito a tentar salvar vidas. Então, a nossa ideia aqui em Oricuri, quando o prefeito Ricardo me chamou, foi para realmente salvar vidas. E é isso que nós estamos tentando fazer. Então, nos ajudem, pais, mães, mototaxistas e qualquer pessoa que utilizam, motociclistas de modo em geral, nos ajudem a salvar vocês e a salvar seus filhos. Desde já agradeço novamente pelo espaço e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos.